Shalom, bom dia, amada. E estamos aqui no devocional do livro da Universidade da Vida, na semana 9. E hoje é o dia 61. O que significa para mim? E eu quero orar com você para a gente começar o resumo dessa lição. Querido Espírito Santo, estamos aqui. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados. Te pedimos que nos ajude a continuar, nos fortalece em Ti, ensina-nos a Tua palavra, ministra o nosso coração, nos dê entendimento, discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu e você, nós precisamos ser imitadores de Jesus. E quando a gente se batiza, a gente está seguindo o exemplo que Jesus deixou. E num texto de Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. E assim andemos nós em novidade de vida. Então, quando a gente tem o batismo, não é um ritual que a gente segue, mas é o exemplo de Jesus. E assim como Jesus morreu e ele foi sepultado, ele também ressuscitou. E assim como Jesus morreu, quando a gente está descendo as águas, é como se a gente estivesse morrendo ali a nossa velha natureza. A gente se identifica com Jesus na sua morte, né? E a gente também é sepultado, mas a gente, quando sobe das águas, é como se a gente estivesse vivendo uma nova natureza, né? É como se a gente estivesse vivendo a ressurreição de Jesus. Então, o batismo, ele nos dá esse testemunho de que a gente morre para a nossa velha natureza e também que a gente renasce para uma nova vida com Cristo. Então, o batismo, ele simboliza essa morte do nosso eu espiritual, da nossa velha natureza antiga, né? Então, o Senhor, ele não pede que a gente vá para o sofrimento na cruz. Graças a Deus por isso que eu e você, a gente não precisa passar por tudo aquilo, pelo aquele sofrimento, porque ele já passou, porque ele já levou a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa maldição. Mas ele falou para que a gente também seja batizado assim como ele foi. Ele deu o exemplo quando ele foi no Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E ele nos ordenou que a gente também descesse as águas, para que justamente a gente se identifique também com a sua morte na cruz. E um outro texto de Romanos fala assim: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirva mais para o pecado. E que isso significa? Muitas vezes eu e você, a gente quer adestrar a nossa velha natureza, né? Acha que a gente pode simplesmente dominar e, e tenta levar uma vida com Cristo, né? De repente com comportamentos que não condizem. Você já deve ter visto mal testemunhos de cristãos assim, né? Que tentam fazer coisas que não condizem com uma nova vida em Cristo. E isso é tentando adestrar a velha natureza. Mas a única maneira que eu e você precisamos experimentar a plenitude de Cristo é deixando para trás para sempre a nossa velha maneira de viver e aceitando tudo que Jesus é. Então, o batismo, ele é a morte da velha natureza e também a ressurreição do novo eu. E assim como Cristo, ele não ficou na sepultura, nós também não ficamos nas águas, mas nos levantamos revestidas da nossa nova natureza, livre da escravidão do pecado, dos impulsos que dominavam antes, que nos levavam a pecar, a falhar com Deus, não tem mais poder sobre nós. O batismo, ele nos mostra uma transformação total. Nada da nossa velha natureza fica. Somos completamente transformadas. E nós, no batismo, a gente dá esse testemunho que a gente começa uma nova vida. E que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é um texto que Paulo fala lá em 2 Coríntios, que se você está em Cristo, nova criatura é.
que tudo, que a velha natureza já foi sepultada e eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente desce as águas do batismo, a gente se identifica com a morte de Jesus. Mas quando a gente sobe essas águas, a gente se identifica com a ressurreição. Amém? O Viva a Lição de hoje é justamente para que você pergunte a alguém que já foi batizado nas águas como foi essa experiência e o que essa pessoa de repente fazia antes e que depois já não faz mais. O que não faz mais da sua velha natureza. Anote esse testemunho, algo que te impactou bastante. Amém? Viva a lição! O batismo significa a morte da minha velha natureza e uma nova vida para mim. Estude a palavra e hoje a gente consegue terminar Salmos 119, que vai do 133 ao 176. E à noite a gente estuda Efésios 5 e 6. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe grandemente sua vida. Você é consagrado ao Senhor. Eu declaro o sangue do Cordeiro imolado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, blindando e protegendo vocês de todo o mal. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?